Hoje no JBN você vai ver que a Rússia registrou a primeira vacina do mundo contra a Covid-19, mas o anúncio é visto com desconfiança por especialistas internacionais. E a campanha Agosto Dourado chama a atenção para a importância do aleitamento materno. E ainda nessa edição vamos falar sobre Santa Clara, padroeira da televisão. E a gente vai conferir também o segundo episódio da nossa série sobre a história de vida de Santa Dulce dos Pobres. E o nosso comentário de hoje é sobre os problemas na distribuição de alimentos no mundo. Quem vai falar pra gente é o especialista Antônio Pereira. O JBN de hoje está só começando. Olá, uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Você que acompanha o JBN já sabe que nesta semana nós celebramos a festa de Santa Dulce dos Pobres. E na reportagem especial de hoje, a gente vai conhecer o trabalho e o legado deixado pelo Anjo Bom da Bahia. A Daiane Rodrigues foi quem preparou essa reportagem para a gente. Vamos ver. Minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava. Porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse. O apostolado, contato direto com o povo. O belo relato de Irmã Dulce dos Pobres já explica o porquê de ter se tornado o Anjo Bom da Bahia. Ela tinha uma meta a cumprir quando entrou para a vida religiosa, ajudar os mais necessitados, e conseguiu. Em 1935, passou a dar assistência à comunidade carente da favela de Alagados, em Salvador. No lugar marcado pela pobreza, Irmã Dulce começou a atender os moradores em um simples barraco de madeira e, com o tempo, conseguiu criar um posto médico. Em 1936, fundou a União Operária São Francisco, com Frei Idelbrando, e juntos criaram o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que ambos haviam construído por meio de doações. O objetivo era promover a assistência social e também a evangelização. O espaço utilizado por eles se tornou inclusive o santuário, que hoje é dedicado à santa. A igreja começou a ser erguida em 2002 e tem capacidade para mais de 1.000 pessoas sentadas. Aqui nesse espaço ele encontra, além dos sacramentos, porque é o santuário e o que marca a vida do santuário é o sacramento da penitência que aqui é oferecido, as santas missas, o acolhimento. Ele encontra também a Capela das Relíquias, o espaço do memorial, Capela das Relíquias, o velário. E assim diríamos que o coração deste santuário é onde está a Capela das Relíquias, as relíquias de Santa Dulce dos Pobres. Mas voltando no tempo, em 1939, Irmã Dulce inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e seus filhos. No mesmo ano, a religiosa resolveu procurar mais um espaço para abrigar os pobres e doentes da região. Após 10 anos de procura por um lugar de acolhida, a religiosa ocupou um galinheiro, ao lado do convento Santo Antônio, com autorização da sua superiora, e passou a cuidar de início de 70 doentes. O espaço se tornou, em 1959, a sede das obras sociais Irmã Dulce. A iniciativa deu origem a um dos maiores complexos de saúde pública do país. O jeito doce e cuidadoso da freira conquistou o coração do povo baiano, tanto que muitos voluntários se dedicam aos doentes que procuram ajuda nas obras sociais Irmã Dulce. É muito emocionante que eu conheço a Irmã Dulce desde eu criança. Eu brincava próximo ao galinheiro dela. Aí, graças a Deus, eu cresci, me casei. Foi um casamento meio conturbado, não deu muito certo e fui trabalhar para mim mesmo. Aí eu tinha que, meu trabalho era para todo dia eu estar na feira de São Joaquim, comprando comida para fornecer minhas quentinhas. Então me batia de novo com ela lá.
Eu de um lado, ela do outro, ela lutando pelos pobres dela e eu lutando pela minha família, que fui abandonada e fiquei com 3 filhos nas costas, para eu sozinha mantê-lo. No dia de hoje, eu já estou aqui 7 horas da manhã, eu levanto 5h30 da manhã para me cuidar, para poder estar aqui 7 horas, para quando o sistema abrir, eu já estar aqui trabalhando. Nas dependências do Complexo das Obras Sociais, anexo a uma capela, funciona o Memorial Irmã Dulce. Inaugurado 1 ano depois da morte da religiosa, no local é possível encontrar objetos, relíquias e espaços usados por Santa Dulce dos Pobres. São mais de 800 peças entre documentos, objetos pessoais, o hábito usado por ela e diversas fotografias. Quem visita o espaço pode conhecer toda a história do Anjo Bom da Bahia. Eu gosto de falar de Irmã Dulce como não uma santa distante. Eu digo, olha, você hoje vai conhecer uma santa que pisou aqui nesse chão, que comeu com a gente, que chorou com a gente, né? Que sentiu a dor desse povo, né? Não vou falar de uma pessoa distante, não, mas uma santa que passou pelo meio de nós e deixou realmente um perfume. E aí eu começo falando da história dela, né? Desde a sua infância, né, até o seu falecimento, mostrando que, apesar de tudo que ela viveu, ela gostava das coisas normais. Gostava do futebol, né? Gostava de empinar pipa, gostava de música, né? Foi uma santa, eu digo, desse tempo. Todos carregam com carinho o tempo de convivência com Irmã Dulce. E muitos transmitem a quem chega nos espaços por onde ela andou toda a paz e serenidade que a religiosa transmite. Afinal, ela é a santa da Bahia, a santa do povo brasileiro. Irmã Dulce, amor. Irmã Dulce, paz. Irmã Dulce, serviço. Irmã Dulce, salvação. É isso, mais um pouquinho da história desta santa que a cada relato que a gente ouve nos dá mais certeza da importância do legado de amor de Santa Dulce, não é? Olha só, agora a gente fala sobre Minas Gerais. É que a ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 em Belo Horizonte, somando a rede pública e a privada, caiu quase 4 pontos percentuais desde a última sexta-feira. A Carol Matos vai trazer mais informações sobre a situação na capital mineira. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo. Em Belo Horizonte, o índice de ocupação geral de UTIs tem permanecido estável, considerando todas as doenças. Se somadas às redes pública e privada, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva de Covid-19 da capital mineira caiu quase 4 pontos percentuais. Os dados foram contabilizados até o último domingo. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 72% dos 715 leitos de UTI para pacientes com sintomas de Covid-19 estavam ocupados. No caso dos leitos de enfermarias, são 1.664 unidades disponíveis nas redes pública e privada, com taxa de ocupação média de 47%. Em todo o estado de Minas Gerais, 67% dos leitos de terapia intensiva do SUS estão ocupados, considerando todas as causas de internação. No caso dos leitos de enfermaria do SUS, Minas tem 57% de ocupação por diversas causas. São 1.697 pacientes com sintomas de Covid-19 nestas unidades de saúde. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. Ok, Carol, obrigado pelas suas informações. E agora um alerta para um assunto muito importante. A campanha Agosto Dourado acontece todos os anos para chamar a atenção para a importância do aleitamento materno. A Daiane Rodrigues traz os detalhes para a gente. Vamos ver. Nos últimos anos, os índices de amamentação cresceram no Brasil. É o que mostra um estudo realizado pelo Ministério da Saúde.
Dados apontam que atualmente 53% das crianças continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. O leite materno deve ser o único alimento do bebê nos 6 primeiros meses e ser complementado com outros alimentos daí em diante, até os 2 anos de idade. Isso porque é o mais importante de todos os alimentos neste período da vida. Esse bebê vai receber, através do leite materno, diversos nutrientes, a quantidade certa de proteínas, de gorduras, tudo balanceado conforme a necessidade daquele bebê. Além disso, a mãe consegue fornecer para esse bebê vários anticorpos, já foi comprovado redução de câncer de mama para a mãe, diversas formas de câncer no próprio bebê. Existem estudos mostrando também que previne a obesidade nos adultos, o aleitamento materno. Então, até os 6 meses de vida, a gente preconiza que seja mantido só em aleitamento materno. Isso significa que o bebê que não se alimenta do leite materno fica mais suscetível a doenças. O bebê que não amamenta do leite materno, ele está mais suscetível às doenças desse período inicial, dos primeiros meses de vida, que seriam as gastroenterites, as doenças respiratórias, a diabetes, hipertensão no futuro, né? Não para o bebê. E também as doenças que a gente ainda não tem uma imunidade, o bebê adquire imunidade através das vacinas. Então, todas as doenças que são acometidas no início de vida com o bebê que ainda não foi vacinado, o bebê fica mais suscetível a essas doenças. A Fabiane teve gêmeos recentemente e mesmo com o desafio da adaptação, ela optou por amamentar por saber os benefícios desse momento para seus pequenos. No total, são 16 mamadas por dia, mas as crianças seguem saudáveis. No início, eu tive dificuldade, doía um pouco, não sabia a pega, porque a gente acha que vai ser muito natural, A gente acha que é instintivo, tanto para a mãe como para o bebê. E na verdade não é bem assim, Eles ainda não sabem pegar bem o peito, Então no início teve alguns machucadinhos, estava sendo bem dolorido, mas agora eles estão bem adaptados e eu tenho conseguido produzir bastante leite, E ela segue todos os cuidados de higienização na hora de alimentar os filhos. Principalmente neste período de pandemia, que os cuidados devem ser redobrados. Eu também testei positivo, mas fiquei assintomática, a minha mãe também, e só o pai que realmente está aí sofrendo os sintomas da Covid, A mãe que está com coronavírus e que quer amamentar o bebê, ela precisa tomar os cuidados que, teoricamente, toda mãe deveria ter, Que seria a higiene das mãos, sempre antes de manipular esse bebê, sempre antes da amamentação, e também o uso de máscaras. Sempre que for amamentar, usar a máscara, e todo mundo que estiver contaminado em casa precisa ter esse mesmo cuidado. Porém, há aquelas mães que não conseguem produzir leite, mas para situações assim, existem formas de auxiliar. Basta procurar ajuda médica. O ideal é que as mães elas sejam acompanhadas por um pediatra desde o começo. A gente sempre preconiza uma consulta inicial, assim, nos primeiros 10 dias de vida, para a gente avaliar o ganho de peso desse bebê, ver se esse bebê não está ficando equitérico, para avaliar se a pega está correta. E nesses casos a gente auxilia a mãe, para que essa pega seja correta, o tipo de alimentação que ela deve ter, a quantidade de líquido que a mãe deve ingerir, quais são os medicamentos que ela pode fazer uso ainda enquanto está amamentando. E, se possível, também algumas mães necessitam do acompanhamento de uma fonoaudióloga, que auxilia bem nesse comecinho, que é muito difícil para a maioria das mães. E não é só nutrir o bebê. Este momento também é muito importante para aumentar o vínculo afetivo entre mãe e filho. O corpo a corpo, o olho no olho, a voz materna, tudo isso faz com que o bebê se acalme e reconheça o ambiente em que está. É isso aí, a seguir a gente acompanha o nosso comentário de hoje, que é sobre os problemas na distribuição de alimentos no mundo, e uma reportagem especial sobre o Dia de Santa Clara daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, um estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou que 1 em cada 5 pessoas de baixa renda já teve contato com o coronavírus na capital paulista.
A pesquisa estima ainda que o número de pessoas com 18 anos ou mais que já se infectaram com a SARS-CoV-2 passa de 1,5 milhão, o equivalente a 17,9% dessa população. O estudo foi desenvolvido pelo Grupo Fleury, Instituto Semeia, Ibope Inteligência e Todos pela Saúde. A pesquisa analisou 1.470 amostras de sangue de moradores da capital paulista, espalhadas por 115 distritos entre os dias 20 e 29 de julho. Para a análise dos resultados, o estudo considerou 3 níveis socioeconômicos: maior renda, renda intermediária e menor renda. Segundo a pesquisa, 22% dos indivíduos classificados como menor renda já tiveram contato com o vírus. Na população intermediária, o número cai para 18,4%. E entre os que têm a maior renda, a taxa despenca para 9,4%. E o presidente Vladimir Putin disse hoje que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Apesar do anúncio, há dúvidas sobre a eficácia do medicamento, que vem sendo questionado por especialistas internacionais. Putin afirmou que espera que a Rússia comece em breve a produção em massa da vacina e anunciou que sua filha recebeu uma dose da substância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o medicamento está na fase 1 do processo de desenvolvimento, quando seria necessário observar 3 fases completas antes de começar a vacinar em massa. De acordo com o governo russo, a base da vacina é um adenovírus, com partes do SARS-CoV-2, para induzir a imunização. O desenvolvimento acelerado da vacina russa preocupa especialistas, além de despertar dúvidas sobre a eficácia, segurança e a possível supressão de etapas essenciais no desenvolvimento. Até agora, a Rússia não divulgou dados científicos sobre os testes desta vacina. E chegou o momento de conferir o comentário do especialista em agronegócio Antônio Pereira. Hoje ele fala pra gente sobre os problemas na distribuição de alimentos no mundo. Vamos ver. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou falar sobre um tema interessante. Um tema que, para a maioria das pessoas, é totalmente, vamos dizer assim, passa despercebido. Só para você ter uma noção, o planeta hoje tem aí por volta de 6 bilhões de pessoas, aproximadamente. Desses 6 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 100 milhões estão passando fome, mas fome assim no sentido de não ter 1 grão de arroz para comer. Passam 2, 3 dias sem comer nada, a não ser beber água. Mais ou menos 2 bilhões de pessoas estão na extrema pobreza. Comem talvez uma vez por dia. Então, se nós juntarmos só esses 2 itens, aquele que não tem nada para comer e aquele que tem uma alimentação péssima, nós estamos aí por volta de 3 a 3 bilhões e meio de pessoas, ou seja, basicamente metade da população. Agora tem um outro ponto. O mundo produz, em média, 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de comida. Tomate, arroz, feijão, soja, milho, leite, enfim, 1 bilhão e 400 milhões de toneladas. Só que desse total produzido no mundo, 1/3 vira lixo, é jogado fora. Perde no transporte, perde no supermercado, quando você vai lá, pega um tomate, joga laranja, aquele que você não quer, vai jogar. E isso amassa e estraga o produto. Então, 1/3 de tudo que o mundo produz vira lixo. E em casa, você já viu a quantidade de alimento que vai para o lixo? E tudo isso ajuda a aumentar a contaminação do planeta. No próximo programa, eu vou comentar mais um pouco sobre esse assunto, porque ele é muito interessante. Ele tem que mexer com todos nós no mundo. Nós não precisamos aumentar a produção de alimentos, nós precisamos ter educação e cultura e parar de desperdiçar. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo. Isso aí, muito obrigado Antônio Pereira pelo comentário de hoje.
E hoje é dia de Santa Clara, que mesmo tendo nascido 750 anos antes da televisão ser inventada, é considerada a padroeira desse meio de comunicação tão importante nos dias atuais. Para marcar a data, a nossa equipe preparou uma reportagem especial que conta a história desta santa da Igreja Católica. Vamos acompanhar. Eu, Clara, filha e serva do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, aceito Jesus Cristo como meu esposo, para viver até o fim da minha vida segundo a perfeição do Santo Evangelho. Um exemplo de mulher religiosa, Santa Clara desde muito jovem tinha certeza do que queria. Aos 18 anos ela fugiu com o objetivo claro de seguir São Francisco de Assis. E assim o fez durante a sua vida. E hoje celebramos o dia dela, uma grande mulher. Santa Clara sempre fez questão de ser uma seguidora de São Francisco. Os dois são contemporâneos, Santa Clara é muito mais jovem que São Francisco, o conheceu quando ele estava fazendo uma pregação na cidade de Assis, e nessa pregação isso tocou o coração de Santa Clara, e ela então deixou tudo, saiu da sua casa e começou uma vida completamente nova. E uma vida muito fecunda do ponto de vista religioso. O próprio São Francisco cortou os cabelos de Clara no convento, como já vimos aqui na TV Pai Eterno no filme Clara e Francisco. Sinal de voto de pobreza e exigência. Ela vendeu tudo o que tinha, já que vinha de uma família abastada, e distribuiu aos pobres. E ali em diante ela construiu a sua história marcante de fé e devoção, sempre guiada por São Francisco de Assis. O primeiro aspecto é que ela foi uma grande mulher. A primeira mulher a escrever uma regra aprovada pelo Papa. Portanto, isso é algo extraordinário. Isso nunca tinha acontecido na história, ela foi a primeira a fazer isto. Então, isso é algo inédito, algo extraordinário, e que eu destaco aí que foi realmente algo muito valioso na vida de Santa Clara. Um outro episódio, sem dúvida nenhuma, é o seu silêncio. Ela é uma mulher de clausura, ela tem essa vocação de viver, portanto, dentro do mosteiro, junto com suas irmãs, mas isso não a impediu de ser uma grande evangelizadora. Ao lado do nosso pai São Francisco, que tinha uma vida um pouco mais ativa, embora ele tivesse muito tempo também em oração, mas Santa Clara vivia enclausurada. Muitos bispos, sacerdotes, os papas da época foram visitar Santa Clara para conversar com ela, para ter conselhos. Então, é uma mulher realmente que influenciou o seu tempo e influencia até hoje. O Frei Edgar, todos os anos, vai até a Itália, vai até a cidade de Assis para viver a experiência, para aprender um pouco mais, para buscar a sua interioridade religiosa. E eu acho que ele, nesse momento, é a pessoa ideal para poder trazer esse detalhe, porque, Frei, Santa Clara é considerada padroeira da televisão e dos profissionais que trabalham na televisão. Qual é o motivo? Olha, esse foi um grande milagre que aconteceu na vida de Santa Clara, e nós estamos falando isso na Idade Média, né? Em 1958, aí o Papa da época, né, o Papa Pio XII, ele proclamou então Santa Clara padroeira da televisão, por causa de um fato lá do passado, da Idade Média. Santa Clara ainda estava viva, só que muito doente. Aí, num determinado Natal, ela queria muito participar da missa, mas estava acamada, muito doente. E a missa iria acontecer lá na capela, ela estava no quarto. As irmãs, todas as clarissas, foram participar da missa, evidentemente, a missa de Natal, né, a missa do dia 24 para 25, e ela ficou lá no seu quarto. A missa transcorreu normalmente, e quando as irmãs voltaram para o quarto para contar para Santa Clara o que tinha acontecido na missa, Santa Clara disse: não, eu estava lá, eu vi, eu participei, e começou a contar o que aconteceu na missa, principalmente a homilia do sacerdote e assim por diante. Então, ela, vamos dizer assim, ela estava virtualmente presente ali naquele momento. E aí depois o Papa, então, em 1958, entendeu que isso seria um aspecto da televisão, porque você vê, mas você não está lá, né? É nesse sentido, então, que ele a colocou como padroeira da televisão e dos meios de comunicação em geral, de telecomunicações em geral. Por causa disso,
um grande fato que aconteceu na vida de Santa Clara, um milagre realmente, que ela participou da missa sem estar lá na capela naquele exato momento, né? Ali presentemente, fisicamente. Ela estava participando de um modo, hoje vamos chamar de um modo virtual. Por isso, tudo que acontece aqui na TV Pai Eterno tem as bênçãos de Santa Clara. E nós agradecemos e rezamos muito por isso. Uma vida entregue à fé, uma mulher forte que foi em busca daquilo que ela acreditava e conseguiu escrever uma linda história. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. O JBN de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.